abençoe a igreja, amém? Amém, glória a Deus. Vou abrir aqui. Amém, irmãos. Então, a gente está aí na quinta-feira da família e eu queria falar, um pouco sobre um princípio de uma família que tem na Bíblia, que eu acho que traz, muitos ensinamentos para a gente. Mas antes, eu fui buscar uma definição sobre família, estudar, ler, pesquisar, e achei uma definição bem bacana sobre família. Fala assim: a família é o lugar onde o amor se transforma em ação, onde os corações batem em um único propósito, com suas imperfeições se torna uma parte essencial de um todo. É o abrigo onde encontramos compreensão, onde as feridas se curam e onde crescemos juntos em fé, esperança e cumplicidade. A verdadeira família não se mede pelo laço de sangue, mas pela força do afeto que une, pelo apoio incondicional e pela capacidade de perdoar e recomeçar. É o reflexo do amor de Deus na terra, onde nos ensinamos uns aos outros a sermos mais humanos, generosos e mais próximos do que realmente importa: o cuidado, Jesus e o respeito mútuo. Eu achei tão legal isso sobre a família, né? A família, eu enxergo que, assim como essa definição, ela também é a maior escola de caráter para a nossa vida. É a família. Por quê? Porque dentro de casa, nós revelamos exatamente quem nós somos. Pastor Valdomiro, eu conheço ele da igreja, mas só a pastora Michele e os filhos conhecem ele exatamente como ele é. Então, nós, dentro do nosso lar, nós tiramos essas vestes que muitas das vezes nós temos na rua, no trabalho, na igreja, e ali nós revelamos o nosso coração, revelamos através das nossas atitudes até a quem nós servimos e revelamos o quanto nós amamos ou não a nossa família. É dentro do ser. Então ali fala do caráter. E é dentro também, muitas das vezes, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, onde nós temos as maiores lutas, às vezes dentro de um casamento, às vezes com filho, às vezes financeiro, doenças. Muitas das vezes é nesse ambiente de família que nós temos essas lutas e desafios. Mas também é onde nós encontramos amor, ou deveríamos pelo menos, exalar e encontrar amor, companheirismo, a palavra fala que é melhor ser dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Isso a gente encontra muito dentro da família. Eu costumo falar que quando a gente pega um casal, é como se aonde um é fraco, o outro é forte. Eu creio que Deus une. Eu vejo tanto de coisa que eu sou ruim para fazer e a Cíntia é tão boa. Então é um completar. E muitas das vezes eu olho isso até na vida dos meus filhos. O quanto também eu sou incapaz de fazer tantas coisas e eu vejo o quanto eles são capazes de fazer. Isso é muito legal. Os meus dois meninos tocam, carrom, violão, guitarra, aí toca teclado. Eu não canto nada, eu amo louvor, gostaria de cantar. Se eu pudesse escolher algo, não era cantar, igual o pastor Valdomiro. Mas assim, Deus não me deu esse dom. Mas aí Deus me deu a palavra, deu louvor para o outro, e aí vai. É um complementar dentro da família. Então a família precisa ser esse ambiente. Amém, pastor? Te dar uma oportunidade aqui no final, só poder louvar.
Porém, uma pergunta que eu queria fazer para você. Quando a gente olha todo esse contexto de família, você consegue enxergar Jesus dentro da sua casa? Você consegue enxergar Jesus dentro da sua família? Dentro do seu casamento? Jesus dentro da criação dos seus filhos? É Jesus quem tem te direcionado a corrigir e a encorajar os seus filhos? É Jesus dentro da sua casa que tem pego na sua mão e conduzido a maneira como você fala com a sua esposa ou com o seu marido? Jesus tem estado dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu lar? Jesus tem estado? Irmãos, é muito sério essa questão. Eu estava compartilhando essa semana um pouco, até na célula, sobre a fala. E muitas das vezes as coisas que a gente fala dentro do nosso lar ou dentro da nossa casa, isso é muito sério. Porque o mundo espiritual, ele é movido através da fala. Então Deus, quando Ele vai criar o mundo, como Ele faz? Que haja luz, haja firmamento, haja separação, é através da fala. No Novo Testamento, fala que se com tua boca confessar, Paulo vai falar que se com tua boca confessar e com o teu coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se com a tua boca falar. Então a salvação, ela vem através de uma confissão. Isso faz o quê? Que o mundo espiritual é movido através da fala. E eu te pergunto, como tem sido a sua fala dentro da sua casa, dentro da sua família? Tem reclamado, murmurado, eu não aguento mais essa casa, eu não aguento mais esse casamento, eu não suporto mais esses filhos, eu não aguento mais minha vida financeira, eu não aguento mais esse carro, o meu salário não dá para nada. O que tem sido gerado dentro do seu lar, dentro da sua família, através da sua fala? É algo que move o céu. Nós temos que abençoar. Senhor, eu ainda não cheguei nesse nível, mas me conduz a esse lugar. Ser honesto com Deus, mas também se arrepender. Muitas das vezes a gente, dentro da família, a gente reproduz aquilo que a gente recebeu. E quando a gente olha para as nossas atitudes, a gente está reproduzindo um pai, uma mãe. Isso é muito forte. A gente vê condutas nossas, atitudes nossas, que nós enxergamos, cara, meu pai e minha mãe faziam isso. Eu estou aqui reproduzindo falas que meu pai e minha mãe. Então, assim, a fala é algo muito sério dentro da sua casa. O que você ouve, seja um filme, seja uma música secular, está sendo gerado um ambiente dentro da sua casa, um ambiente dentro da sua família. É muito sério isso, irmãos. Muito sério. E existe, irmãos, uma família na Bíblia que nos ensina muito. Uma família que Jesus amava estar com ela. Quem sabe qual foi a família que Jesus mais visitou na Bíblia? Lázaro, Maria e Marta. Foi a família que Jesus mais visitou. Jesus amava estar com essa família. A Bíblia relata que Jesus esteve com eles por 3 vezes. Eu queria ler um pouco sobre isso. Lá em Lucas 10, 38. Lucas 10, versículo 38. Amém. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-os na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha a servir? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, anda inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa.
Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. João 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Versículo 5 de novo. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. João 12, versículo 1 também. João 12, versículo 1. Eu li primeiro Lucas 10, 38 a 42. João 11, 1 a 5. E agora, João 12, 1 a 3. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou-os com seus cabelos, e encheu toda a casa com perfume de bálsamo. Amém? Aqui, irmãos, a gente vê Marta, Maria e Lázaro. A gente vê três manifestações do propósito de Deus na família. Marta, Maria e Lázaro. Três manifestações do propósito de Deus na família. Jesus, como eu falei, ele amava tanto essa família que ele era atraído por essa família. Ele amava, e o que tinha nessa família que atraía tanto Jesus? O que tinha nessa família que Jesus amava tanto a Maria, Marta, Lázaro? O que existia? Marta, Maria e Lázaro, eles desfrutavam de um relacionamento íntimo com Jesus. Era muito íntimo o relacionamento deles. E eu creio que Jesus amava estar nessa família, porque ali havia duas coisas: serviço e adoração. Como a gente acabou de ler, Marta servia e Maria, com um bálsamo, adorava a Jesus. Num lugar, numa casa, numa família, aonde tem serviço e adoração, é o lugar que Jesus ama estar. É o lugar que Jesus ama estar. Muitos de nós, irmãos, ouviu ou muitas das vezes aprendeu ou até tem esse pensamento de criticar Marta. A Marta estava lá servindo, não quis ficar aos pés de Jesus, porque Marta queria só servir, só se preocupava. Em momento algum, Jesus falou que Marta, ao servir, estava errado. Ele não falou: Marta, o seu serviço está errado. Ele não fala sobre isso. Jesus apontou para Marta o que ela estava deixando de fazer. Não que o que ela estava fazendo era errado. O serviço a Deus não é errado, irmãos. O serviço a Deus atrai Jesus. Mas era a maneira, o momento que talvez deveria estar adorando como Maria. Irmãos, quando Jesus ele passa, quem chama Jesus, quem atrai Jesus para casa e chama para estar em casa é Marta, não foi Maria. Marta é quem chama Jesus. E vamos ser honestos, irmãos, quem é mulher, né, vai saber melhor, porque a gente é um homem meio desligado para isso. Mas eu lembro da minha mãe e do meu pai. Meu pai vira e mexe, levava algum amigo lá para casa para almoçar.
sem avisar minha mãe. E, cara, eu lembro que minha mãe ficava brava. Brava. Então, assim, por que será? O homem, cara, não vai ligar se a casa tá arrumada, se não tá. Se, cara, se tem coisa na pia, se tem comida. Cara, o homem não liga para essas coisas. Mas a mulher, sim. E vamos ser honestos, hã? É verdade, a mulher, é da mulher isso, o ambiente, a casa. E quando a gente olha por esse olhar, será que você consegue se colocar no lugar de Marta? Irmãos, Jesus, ele nunca ia sozinho. Ele nunca ia sozinho. Ou ele estava com os discípulos, ou estava com a multidão. Imagina Jesus chegando pelo menos com 12 na sua casa. Homens. Você acha que naquela época de Jesus era chegar ali no Eliezer e na Gleice, me vê aí 50 pães aí que eu vou levar? Era assim? Irmãos, para fazer um pão naquela época, era pelo menos umas 4, 5, 6 horas. E lá, moer o trigo, aquele negócio todo, era 4, 5 horas para fazer um pão, irmãos. Você acha que chegou alguém aqui, vou na 62 ali, vou comprar um frango assado com batata e vou servir? Era assim? Você acha que tinha estoque? Vou botar um estoque de carne, de coisa aqui no freezer. Nem tinha luz. Irmãos, não era assim. Tinha que ir lá imolar, matar o animal, limpar, cozinhar. Você imagina como Marta estava, irmãos? Doida. Eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que, cara, fazer comida, eu tenho que... Irmãos, agora você acha que isso não era por amor a Jesus? Não era por amor ao reino? Ela estava servindo Jesus na casa dela, ela é que convidou, ela estava servindo, ela estava dando o melhor dela, o melhor serviço. Irmãos, olha a nossa casa. Marta, ela queria agradar Jesus com o serviço dela. Eu te pergunto, a minha casa, a sua casa, a minha família, a sua família, tem amado e servido a Jesus como Marta fez? Você tem amado, você e sua família tem amado a Jesus através do seu serviço? Tem amado, tem sido por amor. Uma adoração verdadeira é quando o nosso serviço glorifica a Deus. O nosso serviço precisa glorificar. Marta estava ali servindo. Olha o que Mateus 4, versículo 10 fala. Mateus 4, 10. Então Jesus lhe ordenou, depois, né, de ser sido tentado por Satanás no deserto, ele fala assim, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus o que? Adorarás, e só a Ele darás o que? Culto. Culto, adoração, serviço. Quando fala lá em Gênesis, né, que Adão tinha que cultivar o jardim, essa palavra cultivar, de culto, de serviço, era o serviço a Deus no jardim, era o culto, é um serviço. Olha o que fala, só a Deus adorarás, e só a Ele servirás, só a Ele dará culto. Irmãos, adoração e serviço precisam caminhar juntos. A fé sem obra é morta. Adoração e serviço precisam caminhar juntos. Quando a minha família serve e adora, é o ambiente onde Jesus gosta de estar. É ruim, irmãos, também quando a gente vai fazer uma visita e da mesma maneira, às vezes a pessoa não para, né? Para um lado, para o outro, a mulher vai lá fazer um café, daqui a pouquinho vai lá fazer outra coisa, vai lá catar a criança, dar uma palmada na criança. E é ruim isso também.
Isso também é um ambiente ruim. Eu acho que talvez isso foi o que Jesus falou. Marta, Marta, anda ansiosa com muita coisa. Então, assim, provavelmente ela deve estar, como muitas vezes a gente fica, corre para um lado, corre para o outro, faz isso aqui, faz aquilo ali. E aquele momento, irmãos, era o momento dela descansar e ouvir a palavra. Mas o que eu quero dizer é, foi por amor o serviço dela. Jesus não condenou o serviço de Marta. Então a gente precisa discernir o tempo. Marta não discerniu isso que Jesus estava querendo mostrar e ensinar a ela. Muitas das vezes, irmãos, quando nós não discernimos o tempo e nós só servimos, o que acontece? Nós começamos a murmurar e reclamar. Quando o serviço e a adoração familiar não andam junto, e nós só servimos, falei errado, nós só servimos, chega um momento que nós começamos a olhar para o homem e a murmurar. Não foi isso que Marta fez? Ela só servindo, ela olhou para o homem, ela olhou para Maria e começou a reclamar. E aí, Jesus, não vai falar nada com Maria? Eu estou aqui cheio de coisa para fazer, a pia lotada, forno aceso, e o Senhor não vai falar nada com Maria? Porque o só servir tira o nosso olhar da adoração. Marta só serviu, isso tirou o olhar de Jesus. Irmãos, nós, como eu falei, nós precisamos servir e adorar, trabalhar, mas não tirar os olhos de Jesus, até porque tudo que fazemos é para Ele, por meio dEle. É por Ele, irmãos. Quando não paramos para ouvir a Jesus, tudo que fazemos para Ele vira um peso, perde a motivação. Até dentro da igreja, irmãos. Até dentro da igreja. Se nós não pararmos para ouvir Jesus, se não pararmos para ouvir, tudo vira pesado, tudo fica cansativo, a gente perde a motivação. E Jesus fala com a gente o tempo todo, e nós precisamos ouvir o tempo todo. Quer ver um exemplo? Abraão com Isaac, Deus fala assim, ó, vai lá e passa o facão no menino. Ele foi lá, subiu a montanha, e quando ele estava prestes para passar o facão em Isaac, o que acontece? Deus vem e fala de novo, Abraão, ei, para, não mata o menino não. Se Abraão só escuta a primeira vez, e se ele não escuta a segunda vez? Isaac estava morto. A gente pode falar que Deus iria ressuscitar Isaac, pode, um milhão de coisas, mas assim, ele iria matar Isaac. Então assim, ele ouviu a Deus, mas ele continuou. Não é apenas ouvir, irmãos, o que Deus tem para a nossa família, é continuar ouvindo, porque senão a gente pode matar um filho, a gente pode matar um propósito, porque o propósito que Deus tinha com Abraão era através também de Isaac. Pode ser morto o que Deus tem para a gente como família. Não é só ouvir, continuar constantemente ouvindo o que Jesus tem para a nossa vida como família. E Maria ficou aos pés de Jesus para ouvir e desfrutar da presença de Deus. Maria ficou aos pés. Porém, irmãos, ela ficou aos pés, ela adorou a Jesus. Porém, existem muitas pessoas que também só querem essa parte. Eu só quero ir para a igreja, eu só quero adorar, eu só quero ajoelhar aos pés de Jesus, eu só quero ficar ali. E não quer ter compromisso com o serviço. Não quer também entregar parte do tempo, parte das finanças para Jesus em serviço. Porque o serviço, como eu falei, também é uma adoração. Nós precisamos ser como ela. A igreja, irmãos,
ela proporciona esse equilíbrio. O equilíbrio entre servir e adoração. Estava aqui a Monique, dirigindo o culto, fazendo o quê? Intercessão. A intercessão, irmãos, fala de Maria, de intimidade. Mas também na nossa igreja nós temos as células, que fala de um serviço. Fala de Marta. Se nós só servimos, corremos um sério risco de entrar num ativismo religioso. Agora, se nós também ficarmos só na adoração, nós corremos o risco de não cumprir o propósito de Deus para a nossa vida e para a nossa família. É um equilíbrio, serviço, adoração, casa, família. É a cruz, vertical e horizontal. Adoração a Deus e amar o próximo. Serviço e adoração. Olha Êxodo, olha que legal isso. Êxodo 8, versículo 1. Eu vou ler em duas versões. Na primeira, Wellington, eu te falei King James, mas não é revista atualizada, RA. Por acaso tem ela? Se não tiver, não, pode deixar King James, pode deixar, que ela também fala. Olha o que a King James fala. Falou Yahvé a Moisés: vai ter com Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, deixa o meu povo partir para que me, presta atenção nessa palavra, sirva. Então, deixa o meu povo partir para que me sirva. Agora, põe na NTLH fazendo favor. Olha agora, depois o Senhor Deus disse a Moisés: vá falar com o rei e diga que o Senhor está dizendo a ele o seguinte: deixe que o meu povo saia do país a fim de que me... O mesmo versículo. Serviço termina com serviço e o outro com adoração. Sabe o que é isso, irmãos? Para Deus, serviço e adoração é uma coisa só. Serviço e adoração é uma coisa só. Não tem como falar eu sirvo, mas não adoro, e eu adoro, mas eu não estou servindo. Precisa, para Deus é uma coisa só. A minha família precisa ser uma família que serve e adora. Serve uns aos outros dentro de casa, serve na igreja, serve na comunidade que eu estou, serve fora da igreja. A gente não pode se limitar às quatro paredes aqui, mas também é uma família que tem o culto familiar, que tem a devocional, que tem marido como sacerdote, que pega lá o óleo e unge a casa, unge a cabeça dos meninos, unge a mulher. Eu falei, irmãos, lá na célula, né? Que até o roteador lá de casa eu estou ungindo ultimamente. Pô, mas o roteador... Irmão, sai a internet e eu não sei o que todo mundo está vendo dentro de casa. E eu oro: Senhor, bota a mão em cima aqui desse roteador, que, cara, essa internet seja para bênção e não para maldição. As crianças estão dormindo, eu vou lá, boto a mão na cabeça deles e oro. Então, irmãos, nós precisamos adorar e servir a Deus. Está na hora já. Irmãos, Deus, Ele olha para a gente como família e olha também no nosso individual. A gente vive uma geração que tudo parece que tem que ser grande, tudo tem que ser exposto, é Instagram, é Facebook, que eu tenho que ter número de seguidores, porque isso e aquilo, aquilo outro. E a gente vive numa geração assim.
Que a pessoa muitas das vezes é medida pelo número de seguidores que ela tem no Instagram. E Deus, ele olha a família, ele olha a pessoa única. E nós, quando tomamos um posicionamento diante de Deus, a nossa família muda. Por exemplo, dentro do casamento, Paulo vai falar em Coríntios, que a família, o casamento, aliás, ele é santificado quando um dos dois cônjuges é crente, e mesmo que o outro não seja. Ele fala que o marido ou a esposa incrédula é santificado pela oração do crente. Ainda fala mais, ainda fala que os filhos, que os filhos não é abençoado. Fugiu agora, mas fala também sobre os filhos. Então, pelo posicionamento de uma pessoa dentro de casa, toda uma família é abençoada, toda uma família recebe a presença de Jesus dentro do seu lar pelo posicionamento de um. Porque muitas vezes você vai falar, cara, eu não estou servindo por causa do meu marido, por causa da minha esposa, porque eu estou com um problema, por causa de uma situação assim, porque eu não tenho dinheiro, porque eu estou desempregado, porque porque eu estou com... Cara, serviço a Deus não tem nada a ver com isso, adoração a Deus não tem nada a ver com isso. Todos nós passamos momentos difíceis na nossa vida e vamos passar até o dia que a gente morrer. A gente só vai ter tranquilidade o dia que a gente morrer. Até o último suspiro nosso, a gente vai estar resolvendo o problema. Até o último momento da nossa vida resolvendo o problema. Então, se a gente for esperar resolver problema para servir, adorar a Deus, a gente não vai fazer nunca. 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 Jesus tinha problema, irmão. Mesmo assim ele veio. As pessoas, para que ele veio, não acreditavam nele. As pessoas botaram a coroa de espinho. Você acha que o dia que a gente sentar com Jesus, que a gente contar um monte de história triste, ele também não vai ter para contar? Olha, eu fui lá na terra, morri pela pessoa e aquela pessoa me traiu. Aquela outra pessoa não acreditou em mim. Aquela outra botou uma coroa de espinho, cuspiu no meu rosto, me prenderam numa cruz. Jesus também vai ter história triste, também vai ter problema para contar. Mas ele não deixou de cumprir o propósito dele. Então, eu estava vendo um estudo, olha que interessante isso, que fala sobre o posicionamento de um homem cristão e um posicionamento de um ateu, o que eles trouxeram como consequência para a sua própria família. Olha isso, um estudo universitário realizado nos Estados Unidos, no século XIX, descreve 2 homens que viviam no Nordeste dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, eles eram contemporâneos, viviam no mesmo tempo. Um era Jonathan Edwards, o outro Max Jukes. Jonathan Edwards amava a Deus e ensinou a seus 12 filhos os princípios da palavra de Deus. Em sua busca, Benjamin encontrou, depois de muitas pesquisas, olha só, 1.394 descendentes da família de Edward. E nessa pesquisa podemos constatar um maravilhoso legado que Jonathan Edward deixou aos seus descendentes, através de sua vida cristã e de seu excelente exemplo como homem e como um pai dentro da sua família. Dos 1.394 descendentes de Edward, que se destacaram, 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 profissionais de universidade, 75 oficiais do Exército e Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, sendo que, entre eles, alguns foram governadores de estados e outros foram diplomatas enviados a outros países. Olha isso. Uma pessoa, olha como ele influenciou toda a família dele. Agora olha o ateu. Por outro lado, Benjamin pesquisou a vida de Max Jukes, contemporâneo de Jonathan Edwards, o qual frequentemente atacava os discursos e a ideologia pregada por Edward. Max era um ateu, vivia uma vida ímpia, casou-se com uma jovem ímpia e também deixou um legado para seus descendentes.
da descendência dessa união entre Max e sua esposa, constatou-se que todos os seus descendentes encontrados foram 310 morreram como indigentes, 130 foram criminosos, sendo 78 assassinos, 100 eram alcoólatras, mais da metade das mulheres prostitutas. Os 540 descendentes de Max custaram ao Estado 1 bilhão e 250 milhões de dólares, e seus descendentes não fizeram nenhuma contribuição positiva para a sociedade. Olha a diferença de um cristão se posicionar e ver toda a sua descendência familiar mudada, e de uma pessoa que não crê em Jesus. O problema, irmãos, é que às vezes a gente pode estar dentro da igreja e não gerar essa transformação para a nossa família. Nós julgamos Max, mas a gente está fazendo diferença, conhecendo o Evangelho. Deus, quando olha para a gente, irmãos, Ele não olha a gente como uma pessoa, Ele olha a gente como uma nação. Quando Jacó e Esaú estavam dentro do ventre, brigavam, o que a palavra fala? Eles brigam porque do ventre vão nascer duas nações. Deus não olha para a gente como um único, olha para a gente como uma nação. Jonathan Edward foi uma nação. Olha a diferença e a contribuição que fez para os Estados Unidos. E olha o prejuízo que o outro deu. Familiar. Familiar. Irmãos, voltando para o texto de Marta, Maria e Lázaro. Olha o que fala lá em João de novo, João 11:1. Se a equipe de louvor quiser subir, finalizar aqui por cada hora já. Mas olha o que João 11:1 fala. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Preste atenção no versículo 3 agora, irmãos. Mandaram, pois, as irmãs. Quem eram as irmãs? Marta e Maria. Serviço e adoração, juntas. Olha o que a junção de serviço e adoração produz. Olha o que a junção de Marta e Maria, serviço e adoração produz. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Irmãos, quando junta serviço e adoração dentro da nossa casa, automaticamente é gerado um avivamento. O que é avivamento? É trazer vida àquilo que estava morto. Isso é o avivamento. Foi o que aconteceu com Lázaro. O que aconteceu com Lázaro foi um avivamento. Jesus ressuscitou ele, trouxe vida ao que está morto. Irmãos, o que está morto hoje dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu lar. O que está morto, o que precisa ser reavivado, o que foi vida um dia. Quando você olha para dentro da sua casa, o que foi vida? Cara, eu tinha um filho que servia a Jesus e hoje está morto, espiritualmente. O meu casamento era diferente, a gente tinha alegria de estar junto. O que, irmãos? O que? Você acha que para Jesus isso é problema? É problema para a gente, mas o nosso lar, a nossa família, precisa viver de adoração e serviço, porque esse é o lugar onde Jesus gosta de estar, é o que atrai a Jesus, e aonde Jesus está não há morte, há vida, ainda que morra, ressuscitará. São palavras de Jesus. É o que está morto. Lázaro pode ser um propósito, pode ser uma pessoa, pode ser até você mesmo, irmãos.
Pode ser, você pode estar olhando para você mesmo e falar, cara, eu estou morto como Lázaro. Uma área da minha vida está morta. Eu já fui diferente um dia. Eu já atraí a presença de Deus para dentro do meu lar e hoje eu não atraio. Como foi um dia. Irmãos, serve e adora. O avivamento vai chegar no teu lar. Fica em pé, o avivamento vai chegar no seu lar. E se você, irmãos, quer tomar uma posição diante de Deus disso, se você quer tomar uma posição diante de Deus, de serviço e de adoração dentro do seu lar, se você entende que algo que estava morto precisa ressuscitar, eu quero orar por você. Mas como eu sempre gosto, faça a sua oração primeiro, você e Deus. Vem aqui à frente, toma uma posição, uma atitude, se coloca diante de Deus aqui na frente, faz a sua oração, que no final eu quero orar abençoando, amém? Enquanto a equipe de louvor está tocando, em nome de Jesus, sai do seu lugar, se coloca diante de Deus, ressuscita esse Lázaro que está morto, ora, se posiciona. Às vezes você já sabe qual o propósito que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para o seu lar, mas você não está cumprindo isso, a sua família não está cumprindo. Se posiciona, Senhor, eu não sei como fazer, eu não sei por onde começar, mas em nome de Jesus eu estou aqui, fala comigo, eu quero ouvir, mas eu quero que seja diferente na minha família, eu quero ressuscitar aquilo que está morto, eu quero que o Senhor ressuscite aquilo que está morto, mas sai do seu lugar em nome de Jesus, vem aqui à frente, se coloca diante de Deus, amém? Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção.
que há em mim, eu entrego tudo que existe em mim, eu entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu entrego tudo que há em mim, eu entrego tudo que existe em mim, eu entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu entrego tudo que há em mim, eu entrego tudo. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração. Que suba a ti o bom perfume. Que suba. Jesus. Mais intensa adoração. Que suba que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo. Redecanto, 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 redecanto. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego, amado, amado, amado.
eu quero orar por cada um que veio aqui à frente. Senhor, que essas pessoas que estão aqui à frente, que o lar e a família de cada um deles seja reconhecido por um serviço puro, por um serviço honesto e por uma adoração sincera. Senhor, que o avivamento chegue nessas casas, que o que estava morto torne vida, em nome de Jesus. Tudo aquilo que um dia o Senhor falou, tudo aquilo que um dia eles viveram, e assim como Lázaro morreu, eu oro, Senhor, clamando a Ti, reaviva, traz vida aquilo que estava morto. Senhor, que em nome de Jesus, que o que se tornar vivo seja motivo de um caminhar junto, de serviço e adoração. Muitas vezes a gente olha para situações, Senhor, que nós não vemos saída, olhamos para situações que, Pai, achamos que não tem mais jeito, aos nossos olhos naturais. Tantas vezes olhamos para um casamento e achamos que está um casamento falido, olhamos para filhos desviados e achamos que não vai voltar mais para o Senhor. Olhamos, Senhor, para a nossa condição física de saúde e achamos que não tem mais cura. Senhor, olhamos para a nossa própria vida e achamos que não tem mais como cumprir aquilo que um dia o Senhor prometeu. Por causa da nossa condição, por causa da nossa idade, nós olhamos e falamos: Senhor, isso não vai acontecer mais. Mas, Senhor, quem somos nós perto do Senhor? Somos apenas criaturas que dependemos de Ti, Pai. E eu creio, Pai, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus que transforma, que muda. O Senhor é o Deus que restaura. O Senhor é o Deus que faz tudo novo, que faz a glória da segunda casa ser maior do que a glória da primeira. Eu falo por mim, Senhor, também. Traz vida aquilo que está morto. Traz propósito aquilo que não tem mais. Senhor, em nome de Jesus, que a minha casa e a casa de cada um que veio à frente, que possamos servir com integridade, que possamos adorar, Pai, de todo o nosso coração, alma, força e entendimento, e que possamos, Senhor, ter uma família que de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração vai te servir através de um posicionamento nosso. Oh Jesus, talvez pessoas que a gente nunca vai ver e só vai conhecer na eternidade da nossa família, mas que vão ser abençoadas por uma posição nossa. Abraão não viu as estrelas do céu, ele não viu a quantidade de descendência, mas hoje nós estamos cumprindo uma promessa a Abraão, que a descendência dele seria, Pai, como as estrelas do céu. Nós fomos enxertados nessa promessa. O Senhor prometeu a Abraão que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. As famílias da terra foram abençoadas e cumpridas essa profecia em Jesus, e por isso nós hoje, Senhor, somos frutos dessa promessa. Eu creio que nossa casa, nossa família é abençoada em Ti, Jesus. O cumprimento foi em Ti na cruz, Jesus, e nós tomamos posse dessa promessa sobre o nosso lar. E eu oro, Senhor, mais uma vez, ressuscita, para que possamos Te servir e adorar. E que, Pai, a nossa família, a nossa casa seja um lugar que atrai a Sua presença. Pai, a Bíblia fala que Jesus, o Senhor, amava a Maria, a Marta e a Lázaro, e que nos rolos nos céus esteja lá que o Senhor ama a nós e a nossa família, que o Senhor se agrada e que é um lugar onde o Senhor gosta de estar.
Eu oro mais uma vez por cada família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém? Não sai não, continua aqui. Eu queria chamar vocês todos para vir aqui para frente, para poder estar fazendo a unção com óleo da família. Puder sair do seu lugar, se levantar. Vem aqui para frente para essa hora da unção, rapidinho. Aleluia. Meu amado, receba tudo. Aleluia. Amém, querido. Vem todo mundo aqui para frente. Como Deus colocou no coração do pastor Carlos, que às quintas-feiras nós iríamos ungir todas as famílias. E a unção de hoje já foi decretada através da palavra do pastor Bill, que é uma unção, querido, de vida. Uma unção de ressuscitar aquilo que está morto. Então nós vamos ungir você. Nós vamos fazer uma oração